Bem, amigos do Papo de Sacristia. Bem, amigos. Eu chamo vocês de amigos porque vocês já são nossos amigos, quase parentes, né? Que é família Papo de Sacristia, família dos devotos. Vamos lá. Você vai cantar onde com o Richardson? É mesmo, vamos cantar. Não, você tá ficando comunista mesmo, né? A gente nem Dois combinou. professores, Não, nem coisa, hein? Caramba, isso aqui. Vamos levantar a bandeira aqui do MST. Meu Deus do céu. Mas você tem propriedade em Caeté, você sabia que ele é latifundiário lá? Coitado. Eu não posso jamais. Eu quero ver se de comunismo. Eu jamais posso levantar a bandeira do MST porque eu não ando de Hilux, eu ando de Palio. Tem gente que tem terreno lá em Caeté, tem gente que tem uma serra. Tem gente que tem uma serra. Bota portão. O vice foi eleito prefeito, pergunta se você tá com medo de perder o emprego. Tô esperando até minha exoneração. O número é 70? 70. Entendi. Vai lá. 70. Não consegui 70 de novo, velho. Ao teto de... Bem, amigos do Papo de Sacristia. Papo 70. Meu nome é Davi, estamos mais uma vez com os irmãos Rick e Cris. É o nepotismo Com mesmo. certeza, os irmãos estão tomando conta aqui. E nosso amado e estimado Padre Samuel. Hoje teve epítetos. Hoje teve adjetivos. Teve adjetivos aí. E a gente vai falar hoje sobre a teoria da evolução. E aí? Viemos do macaco ou viemos de Eva e Adão? Alguns da onde que a gente veio? Alguns ficaram, né? Da onde? No... Com certeza. E aí? Se a gente evolui, por que o tijolo não vira filtro de barro? Por que o macaco não sai dos galhos? Como é que funciona isso aí? Acho que já começa daí, né? E o que a igreja tem a ver com isso também, né? E aí, vamos começar a teorizar aí? Começaria aí, né? O professor vai nos esclarecer, não viemos do macaco, porque os macacos estão aí. Então... Exatamente. Tá. Inclusive, a gente pode começar, já que esse é um programa politicamente correto, vamos começar corrigindo, porque ter macaco cientificamente não quer dizer muita coisa não, né? É porque o povo vai falando e fica, né, o negócio do macaco. Mas quando se fala, eu sei que a imagem que vem é de um chimpanzé. Vamos pôr o nome direito aqui, tá? É o chimpanzé Pantroglodites, pra gente ficar falando macaco aqui, né? Mas como é que uma criança que está sendo alfabetizada vai falar isso? Macaco. Seu filho chegar em casa e falar pantoglodite, sai daqui, demônio, eu te exorcizo, o que é isso? Mentira. O que você está aprendendo na escola? Como é que é pantroglodites? O que você está aprendendo na escola? Prepare-se, porque hoje é dia de falar algumas espécies aqui. Vou falar algumas. Hoje é dia de... Hoje eu se consagro aqui no Papo de Sacristia, como diz aquele jogador. Hoje eu se consagro porque tem questões aqui importantes. Eu que sou um espectador assíduo do Papo de Sacristia, alguns episódios aí, eu fico assim, eu vou ter que ir lá, né? Falou o negócio ali, peronomútil, peraí que vamos conversar sobre isso daí. Então... Vai ter muito latim hoje, de um lado e do outro? Hoje Lúcifer sai das catacumbas, vai ter latim para todo lado. Eu acho que um bom pontapé inicial, inclusive, é que a igreja é até bem resolvida com isso. Tenho certeza que depois o Padre Samuel vai esclarecer várias coisas. Quem não é muito bem resolvido é as explicações e as interpretações em cima da evolução. E eu acho que dá para começar resolvendo um probleminha semântico da palavra, porque a gente utiliza a evolução em vários contextos. Evolução na vida, profissional, mas com sentido de melhoria, aprimoramento, coisa assim. Esse não é o sentido da palavra evolução, o sentido biológico. Se a gente fosse colocar uma outra palavra, então, que expressasse melhor sentido, seria mudança, alteração. Mutação. Sim. Qualquer? Não é qualquer alteração, não. É uma mudança com descendência, com hereditariedade. Por isso que falar de evolução é também falar muito de genética. A gente está falando de caracteres que passam para os descendentes. Mas é importante resolver isso, porque tem essa concepção de que evoluir biologicamente, tá? É melhorar, e não necessariamente, tá? Não podemos aplicar esse sentido, até porque senão não teria extinção, né? Teria sempre melhorando, e extinção é um processo também natural. Até porque tem espécies que vão perdendo os olhos, né? Será que isso é considerado uma melhoria? Isso é considerado uma melhoria ou realmente só uma mudança? Eu me lembro de espécies que vão perdendo os olhos, vão perdendo os membros. Por isso que não dá para encarar as coisas como melhoria. E também não dá
que é uma coisa às vezes falado por aí, de tratar assim, como determinado organismo é mais evoluído do que outro. Isso também não é uma afirmação que dá para aplicar nesse contexto. Não existe ser mais evoluído. É uma questão moral, não é uma questão biológica, genética. Biológico. Assim, que quando a pessoa fala assim, é como se ela estivesse moralizando, que, por exemplo, uma aranha é um ser mais elevado. Isso é como de Aristóteles, né? Que foi colocando as categorias, né? Mineral, isso aqui, aí estaria os passarinhos aqui, e aí qual que seria a categoria política? Brincadeira. Tem vários. Complica tanto o tema, não. Mas apedeutas. Você trouxe outro problema também de interpretação que está no cerne aí. A visão, geralmente, que as pessoas têm, e erroneamente, é de ser um processo linear. Isso não pode estar na concepção de forma alguma, no processo da evolução biológica, tá, gente? Essa que eu estou falando de mudanças hereditárias. Então, Darwin já pecou aí, né? De forma alguma, aí que tá. Eu sei que o primeiro... Mas dá, porque nós Mas é tempo de catequese. Crente é isso aí. Hoje vocês vão ouvir aqui a palavra do nosso Senhor Darwin. Crente. Socorro, Deus, acabou o programa. Mas eu sei por que veio essa pergunta. E que bom que você fez. Geralmente, quando a gente pensa em evolução, ou pensa em alguma representação, a primeira que vem é aquele desenho do chimpanzé, e ele vai ficando mais em pé, com menos pelo, até chegar na espécie humana. Esse desenho... Virar agroboy. Ele é... pelo, né? É agroboy. Esse desenho ele é ótimo para estampar camiseta. Ele foi adotado pela cultura pop, mas talvez ele seja um dos símbolos populares de maior erro de interpretação. Porque aquilo não tem nada a ver com o processo de fato da evolução. Como é que seria o desenho, então, didaticamente? Uma árvore. Uma árvore. É sempre uma árvore. Com ramos. Isso. Que a gente chama, inclusive, de árvore filogenética. Ou seja, filo de proximidade e genética, que é a nossa constituição interna, o nosso livro de receitas, a nossa constituição celular que reflete no formato do organismo. Então, a árvore simboliza melhor a evolução porque não é um processo linear de transformação de uma espécie em outra. Isso aí, na verdade, tem outro nome, né? É Pokémon. Quando é um bichinho, De evoluir. Não vai falar mal de Dorama. Por favor. Tudo tem limite aqui, entendeu? Então, mas isso é importantíssimo ficar claro, tá? Isso tem que ficar claro demais, porque passa-se essa noção, de forma errada, de que as espécies vão evoluindo, melhorando e vão se extinguindo numa cadeia linear. E não é isso. E por que a gente não fala? Por que a árvore também representa bem? Pensando nessa estrutura de árvore lá na copa, tem as folhas. Imagine que todas as folhas são espécies. E elas são conectadas por ramos. Por galhos, por ramos, por troncos. Essas conexões é o que a gente chama de um ancestral comum. Mas você repara que o ancestral comum nunca é uma folha também. Porque o ancestral comum, ele é sempre hipotético. O que a ciência faz é determinar essas relações de proximidade entre as espécies. Mas ela não... Tem que decorar do reficlofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Mas o que eu quero dizer é que você não tem uma folha se conectando à outra. Tem folhas que se aproximam dentro de um ramo. Mas aí não é justamente o problema que é crítica que eu sempre coloco, não no sentido de crítica religiosa, mas filogenética, filosófica. Onde é que uma folha juntou com a outra folha? Que eu acho que é aí que é o problema da teoria. Porque que exista uma folha macaca, uma folha homem, eu descubro que tem um galho em comum, tudo bem, mas o que é o galho? Porque o momento em que o galho vira uma folha que é o problema, que é o desafio. Sim. O galho, que é estudado o que a gente está falando aqui é da cladística moderna. Cladística é um ramo da ciência que organiza as espécies em clados, né? Essa conexão é uma relação de similaridade entre os organismos, mas que ela é sempre hipotética. Falar sempre na biologia é complicado, porque às vezes vão ter ali exceções, né?
Então, a gente não consegue determinar com exatidão que o ancestral foi exatamente aquela espécie. Então, nós não vamos conectar com certeza uma folha na outra. Okay, a gente vai... faz sentido. Agora, o desafio que eu falo, na própria ideia que você colocou, quando você começa dizendo a descrição do que é uma espécie, gerar descendentes férteis. O problema é que esse ancestral, no meu entendimento, me corrija, por favor, ele teria que ser ao mesmo tempo uma folha, outra folha e um galho. Acho que aí que a minha cabeça sempre bugou com relação à teoria da evolução, porque desmonta a própria teoria. Se eu tiver um indivíduo que é uma folha, não pode ser outra folha. Se ele for um galho, ele não pode ser duas folhas. E se ele for duas folhas, ele não pode ser um galho. Como é que se deu o ponto de que folha, quase folha, galho. Aí galho, folha para cá. É um problema. Porque ele não poderia, um galho Você não tá me poderia... chamando de folha ou de galho? É isso, entendeu? Seria uma coisa bem gênero, é todes o que é, entendeu? Não tem como, um galho todes não poderia gerar uma folha e um folho, é isso que eu tô querendo dizer. Mas vamos buscar esclarecer também, claro. quando se fala... Eu queria ser uma jabuticaba nesse... Ô, bicho, eu espero que ninguém tenha entendido, cara. Eu quero ser a França. Isso me mata, cara. Essas alterações, elas não acontecem em nível do indivíduo. Quando eu falo indivíduo aqui, eu estou falando de uma forma de vida, um organismo dentro da vida. De grupo. Então a evolução ela ocorre em populações, em grupos. O que é pior ainda, você não acha, não? Não, de forma alguma. Porque pense comigo, se ela ocorresse em indivíduo, você poderia ter acontecido em dois, aí um cruzou com o outro e deu um descendente fértil. Se é em populações inteiras, como é que uma população altera um gene? Por exemplo, nós temos quantos? O ser humano tem quantos cromossomos? Outra. Não, mas nós seres humanos temos quantos? 20 quantos? Que é o nosso cromossomo? 20. Nosso total, 20 alguma coisa, enfim. Aí, se foi 23,5, 26,5, aí já virou uma borboleta. Que aí é 26 e não sei o quê, entendeu? É isso que é pra mim que é o problema. Mas acho que eu entendi o que ele quis dizer, né? No caso, havia aquelas populações de hominídeos, né, que foram se desenvolvendo isoladamente, e em algum momento eles foram se encontrando. Pode acontecer porque isso desmonta a própria noção de espécie. Se espécie é ter uma carga genética que me une a uma outra de uma carga genética que gera descendente fértil, isso não pode acontecer de modo progressivo. Isso derruba a própria teoria, é uma paralaxe cognitiva, é uma contradição lógica. Porque um sistema, se ele está mudando como um todo, não pode ter mudançazinha devagarzinho, porque chega uma hora que ou é ou não é. Não tem um ser humano que é 26 cromossomos e meio, não. Quando você ocorre uma mudança cromossômica, você mudou a genética. Então tem outra espécie. Então teria que ter grupos muito grandes, passando por mudanças simultâneas, que na hora do acasalamento, um teria que ser um macaco quase homem, junto com o outro que daria um homem inteiro. Isso não pode acontecer. Na minha cabeça não faz lógica. Tá entendendo? Não, eu tô entendendo tudo aqui. Eu lembro quando eu tava fazendo um cursinho pré-vestibular, que eu fiz essa pergunta para um professor, ele ficou meio assim. Não me respondeu. Vamos tentar buscar aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo tá com a cabeça meio embaralhada ali também, mas vamos tentar chegar a alguma conclusão aqui. De fato, o conceito de espécie ele é extremamente problemático. Ele tem várias facetas. Tem conceito genético, ecológico. Aqui a gente está tentando explorar o conceito genético de geração de descendentes férteis. Mas ele não é... É porque o processo de evolução ele é um contínuo. Nós hoje temos uma fotografia das espécies. Mas a gente adota que está em constante mudança, então o processo não cessa. E, de fato, o que você falou pode acontecer. As espécies, frente a diferentes pressões naturais, que o livro de Darwin fala muito sobre a seleção natural, elas podem sofrer mudanças gradativas. Mas e a genética? Que, inclusive, Darwin não conseguia explicar quais eram esses mecanismos... Aí eu acho que é o salto da fé. Na ciência. Acho que do mesmo modo como um padre nunca vai conseguir explicar como é
que lá o réptil se tornou a ave ou vice-versa, e ele tem que dar um salto na fé para dizer que alguém iniciou isso, a teoria de Darwin também tem que dar um salto na fé, porque ela vê o sintoma, mas não encontra a causa. O nosso caso é diferente. Bonito Nós isso. vemos a causa e não encontramos o sintoma. Por isso Bonito isso. gente. Deixa eu então fazer uma outra distinção aqui entre o que é o fato biológico da evolução e a teoria da evolução. Perfeito. Acho que ajuda também a explicar com dois termos diferentes. A microevolução, e essa é o fato biológico, e a macroevolução. Na micro, a melhor forma de explicar seria da especiação. Quer dizer que nós já temos isso bem documentado, que uma população de uma espécie, ela pode se tornar uma espécie diferente, mas dentro daquele mesmo tipo de organismo, ou seja, uma espécie de peixe, uma população de peixe, ela pode dar origem a duas espécies diferentes. Como que isso ocorre? É como curiosidade mesmo? Tá. Existem mecanismos de variação genética. Nós não conhecemos todos. É por isso que é uma teoria que tem espaço para muita divergência. Não é algo absoluto. Mas alguém já viu isso acontecer? Já. Como que é que isso ocorre? Já. Dentro desses mecanismos, nós temos variações, então, dos alelos dentro de um pool gênico. Quer dizer que dentro da estrutura genética ela sofre variações. Não quer dizer que é um número de cromossomos. Quer dizer que naquelas letrinhas que a gente estuda lá de A, T, C, G, elas podem variar. Mas aí essa variação, ela pode refletir no nosso fenótipo, ou seja, na nossa formação, que tem a relação com o meio ambiente. Mas para ser uma outra espécie, você explicou que é complexo. É complexo. Mas uma base biológica da espécie é o material genético cromossômico. É uma base biológica. Sim, concreta. E aí eu estou dizendo... concreta. No momento em que tiver... Por isso que eu falei que é a minha dúvida. Com essa pequena especificação, no momento em que eu tiver dois indivíduos que forem capazes de gerar uma outra espécie, eu fali com a própria teoria da evolução. Ela implode. Porque eu estou querendo dizer que em outras situações de temperatura e pressão, não necessariamente o material genético é o determinante para definir uma espécie. É por isso que eu disse que é um salto na fé. Eu só acredito se eu ver isso acontecer. Eu tenho que ver um microcavalo quase asno com a microégua quase asno tendo uma cruza e isso gerando um outro bicho inteiro. Nós vamos chegar nesse ponto quando ainda fomos explorar melhor ainda a evolução do homem, porque aí fica mais difícil ainda de entender algumas coisas. Mas só para fechar a questão do fato biológico, essas mudanças gradativas em nível de espécie, de forma que você estava dando epítetos ali, né, para o padre, né? E a gente utiliza isso muito quando vai pensar numa espécie, porque elas se organizam em gêneros, né? Mas ainda assim, os gêneros estão dentro de um mesmo grupo. O peixe é peixe. Não fica animado. Não fica o que é, porque vocês ficam animadinhos. Gênero. Homem, mulher não se nasce, se faz. Explica o que é o gênero. Sobre o que eu estou de vermelho. São os níveis de organização, né, dos organismos. A biologia busca concretamente dar algum entendimento sobre toda essa diversidade, né? E, inclusive, me ocorre aqui uma frase muito emblemática de um cristão evolucionista, que foi quem juntou muito a genética e a evolução, que é o Theodosius Dobzhansky. Ele é um ucraniano que fala que nada na biologia faz sentido. Ele escreveu um ensaio sobre isso, né? Nada na biologia faz sentido a não ser pela luz da evolução. Porque na biologia, quando se descreve uma espécie, não é simplesmente assim, descrever uma nova espécie. Não, é uma nova peça do quebra-cabeça da árvore da vida que se encaixa. Ela é descrita do ponto de vista filogenético, organizando ainda mais dentro do contexto da evolução. Sempre. As coisas funcionam, operam para entender melhor o processo da evolução. Então, a evolução para a biologia é como se fosse... Paulo para a igreja, sabe assim? É o que estrutura. Uma espinha dorsal ali. É o que estrutura. Mas, enfim, o fato biológico, a microevolução, ele é bem resolvido, bem documentado, e geralmente ele não tem polêmica. Aqui concorda quem é o... caso, por exemplo, nesse caso, por exemplo, que animal seria? Isso vai desde níveis
microscópicos como bactérias, Aham. que aí a geração é muito rápida, Mas aí gera então o quê? mas Tipo assim, espécies diferentes. e- Talvez entre dois um exemplo aqui poderia ser utilizado como da superbactéria, Ah. né, que é um surgimento de uma vida, de um tipo. Aí uma quando eu cepa- olho, por exemplo, eu faço uma análise genética, gerou-se diferente. ali um outro indivíduo. Mas isso não Cria-se- explode com a própria teoria? Não, porque é justamente teoria não é- geração de diversidade. O material genético ele não é estagnado. Mas então tem esses pequenos indivíduos conseguem ter uma alteração de material genético. Sim, de material genético. Inclusive, Eu vou entrar nessa aí. Eu estou dizendo assim que em mecanismos ali menores, tudo bem, mas pensar na complexidade de mecanismos de... Mas será que não é daí que Mas vem a até questão da mutação, da mudança que ele quis dizer? Tipo assim, algum indivíduo com alguma mutação que foi passando essa carga de mutação genética para outros indivíduos. Mas isso não pode acontecer de uma maneira... tem que acontecer como um todo. E ao momento em que acontece como um todo, você implode a própria ideia do que é uma espécie, porque ele acabou de dizer, não pensa numa espécie, dois indivíduos com material genético capaz de gerar descendentes férteis. é uma forma de ver, mas é muito complexo, É. por ser um processo contínuo E demorado. e gradativo. E aí começamos a entrar aqui na maior parte problemática, porque se a microevolução é bem resolvida e bem documentada, não temos dúvida que as espécies não são fixas. Ou seja, o fixismo de que assim, não, essa espécie ela sempre vai ser assim, ele não se sustenta. Então as nossas características também, enquanto seres humanos, podem mudar ao longo do tempo. Claro. Pra gente é um pouco complicado porque a gente burla o sistema, né? Nós estamos sofrendo seleção social, cultural, e a nossa relação com o meio ambiente ela não é direta. Então, hoje, no nosso contexto, isso é muito difícil. Falar que está perdendo o siso, porque tal. Teria outros fatores associados Com certeza. que você não vai com conseguir certeza. mensurar. Agora, o problema maior está na macroevolução. Aí sim é o campo da teorização. Aí, quando se fala em teoria da evolução, porque macro, né? Que são os grandes grupos. Então, nós estamos falando assim, como é que o réptil, dinossauro, se tornou uma ave? Entendeu? Aí é necessário consenso. Aí é muito difícil ter provas, evidências claras, porque nós estamos mexendo num quebra-cabeça em que nós não temos todas as peças. É um livro que você não tem todas as palavras, então é preciso haver evidências que corroboram dentro de uma lógica. É a parte Mas que deixa eu tem te ajudar divergências aí. Deixa eu te ajudar aqui. Se você for fazer a datação do carbono, se você for pegar os fósseis, se você, igual você trouxe aí, né, uma comparação micro e macro, são inegáveis as evidências. O problema é que há evidências. Você está entendendo? Não, e eu não tenho Então, dúvida assim, da evidência. A questão é que há lacunas. A gente não pode aí que é o colocar problema. essa teoria, porque por que leva esse nome de teoria? Porque ela é uma hipótese mais aceitável dentro daquilo que conseguimos avançar no estudo. Então, É isso que por eu estou querendo dizer, ela pressupõe fé. ela se torna em algum... Pela própria ideia da lacuna, Tô que ela não entendendo. está completamente fechada. Então, ou seja, hoje, no patamar que estamos de compreensão, ela é a mais aceitável. E não tenho dúvida nenhuma nisso, não sou anticientista. O que eu estou querendo dizer é que no momento em que se efetivar, vai implodir com a própria estrutura. E a igreja, ela nunca vai tomar partido. Não, e não é o caso da igreja. Porque Eu estou pensando como padre, não, como ela pensador. não está nesse campo, até mesmo, ela não vai nem desmentir, nem falar. Claro. Ela é verdade, porque isso está no campo da ciência. Isso não está no campo da fé, assim como eles não vão entrar na questão do método. Mas o que eu acho que é um problema é que boa parte das pessoas não tem a honestidade intelectual de deixar claro que é uma teoria. Tá entendendo? Isso é uma teoria, significa que ela tem pontos de incongruência. É o mais lógico, o mais possível, o mais aceitável, o melhor. É o melhor toda que referência a Darwin, mas é uma teoria. Mas olha só, o próprio Darwin... Teorem, quer dizer, uma contemplação. A própria origem da palavra teoria é um movimento religioso. Teorem é isso, entendeu? Ver o teós, entendeu? O próprio Darwin, Aham. ele nunca se opôs a isso, como se tivesse ali... Mas eu
acho que os filhos dele estão igual os padres e os pastores. Então, mas, é assim, não, mas tem interpretação, não. o que acontece? O que eu vejo é o seguinte, houve um sequestro dessa teoria em favor de uma briga religiosa. Então, Acho que não, cientista também, porque cientista tem dificuldade de aceitar lacuna. Certo. Porque é fé, é uma questão de fé. Ninguém nunca viu, no sentido estrito, um átomo e um elétron. Dá para ter hoje um microscópio eletrônico uma ideia de um borrão, mas nunca vi. Então você tem que imaginar. Está no campo hipotético. É, o campo hipotético. E É aqui- isso que eu tô querendo dizer. Do mesmo modo que você fala que um padre, olha, não entra nessa esfera aqui não, porque você não tem como provar. A ciência é a mesma coisa. Mas é assim, o darwinismo virou uma arma para o ateísmo, mas não pelo próprio Darwin, entendeu? Tipo, o Darwin era agnóstico. Eu não saberia dizer, mas eu acho que no âmbito científico falta também honestidade para dizer que... E só para potencializar um pouco aqui a A gente polêmica. vai se matar se potencializar. Só para potencializar. Darwin, a teoria da evolução de Darwin, ela vem explicar a evolução ou a criação da vida? Primeiro, não é a teoria do Darwin, apesar da gente falar isso mesmo, né? Acaba atribuindo, mas falar em evolução, nós estamos remontando a uma ciência muito mais antiga do que Darwin. Darwin deu no que deu porque ele estava num contexto que se falava muito de evolução. E porque ele tinha dinheiro O para ir a avô Galápagos. Inclusive veio no Brasil, né? o avô dele, já foi Erasmo Darwin, já falava, já tinha essas ideias, né? E ele pôs um marco, com certeza. Um marco, inclusive, que deixou a humanidade meio dodói. É uma das feridas narcísicas. Né? Copérnico ali com Galileu já abriu uma falando... Freud e a Darwin. Terra não está no centro. São os Aí três Darwin cavaleiros vem do também... Apocalipse. A gente fica dodói, né? Aí Freud diz, consciência não existe, né, meu filho? Você é regido por uma criança frustrada dentro de você. E que queria fazer alguma coisa com a sua mãe e seu pai não deixou. Aí explodiu com tudo. Nossa Senhora. Agora, se adotamos, então, como essa teoria aqui nunca é só uma teoria, tá? Esse negócio de só teoria, não é só uma Não teoria. só, não, né? claro que Não não. É o mais Tem alto base grau de científica. confirmação de uma hipótese. Alto grau de confirmação do resultado. É isso que eu tô querendo dizer, que eu acho que a ciência tem que ser mais honesta. sim. Porque a ideia é o seguinte, se sumíssemos com todos os bichos e tivéssemos que elaborar essa teoria sem ver o resultado, a ciência não chegaria à conclusão de que um réptil vira uma ave. É isso que eu quero dizer, tá entendendo? O caso da ciência, nesse caso, ele é fácil, porque ela pega a ponta e diz, faz isso. É tipo aquele negócio do Rio Hutz, lembra? Uma engenharia reversa da parada. Ah, é fácil demais, velho. Engenharia reversa. É, tipo assim, resolve o cálculo e já dá o resultado, aí você vai, entendeu? Não, mas aí você está querendo que a ciência profetize também a parada. Não, eu tô querendo que ela seja honesta ao ponto de chegar à conclusão de que há momentos em que é uma questão de fé e de paradigma. Ninguém Também. viu, ninguém sabe, mas Também. parece que sim, então vai ficar assim. Mas É a uma ciência teoria. é boa nisso. A ciência ela não é a detentora Ah, ela da é, mas quando o verdade. padre faz esse movimento, aí esse aí negócio é de- medieval, aí ninguém nunca voltou pra contar, entendeu? Como é que você pode ter certeza não tem base empírica? Tá entendendo? Entendi, Qual que é a entendi. base empírica? Mas qual a sua posição? A minha posição? Você... Não, eu acho que é isso Porque que ele cê- falou aí. porque Essas você- palavras bonitas. Não, eu falo assim, não, deixa eu... Churchill não fala que democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. Acho que a mutação e evolução é a melhor forma de explicar o que a gente exceto, é a pior, exceto todas as outras. Ninguém chegou tão perto como Darwin. Porque você tem... Acho que ela é razoável. Vou dividir em 3 grupos. Você tem aqueles que acreditam só na evolução, Aham. aqueles que acreditam só no Criacionismo. criacionismo, mas tem o meio termo. Aqueles que veem essa teoria como uma oportunidade de também ver como é esse trabalho, essa ordenação, essa lei natural que o próprio Deus deu start. Eu não diria nem meio termo. Eu digo que assim, a pessoa adoece, aí ela vai procurar um médico. Pode procurar um médico. E quando eu digo médico, eu digo a ciência. Ou ela pode ir também para a igreja, pedir em oração para uma cura. Ou pode ir para um fazer terreiro os de dois. Umbanda. Que muitos vão para um terreiro de Umbanda pedir Eu também banho. acho. Acho que quanto mais santo tiver, melhor. Mas ela pode fazer os dois. Ela vai no médico, ela vai na igreja também. Porque uma coisa não impede a outra. Se tiver o discernimento de que assim, não, peraí, eu tenho que procurar
também a ciência, porque é ela que trata da matéria. Ela que trata, né? A biologia vai buscar o quê? Evidência em células, em DNA, em tecidos, em fóssil. E deixa para a fé o que é da fé. Certo? Então são campos separados. São Que para mim não é o problema. O que eu trabalham tô querendo dizer ferramentas. é que falta essa clareza no senso comum, sobretudo naquela frase da rebeldia, de entender que a ciência se move por ruptura de paradigma. Justo. Então, quer dizer, já houve momentos em que todo mundo falava assim, era física newtoniana, ponto, e basta. Einstein olha para as estrelas e mostra um negócio chamado relatividade do tempo. Aí acabou. Então, essa honestidade que ela é importante. Tá, vou juntar as Nem duas sempre coisas. eu vejo nos cientistas esta honestidade diante da própria revisão da ciência. Porque a ciência não é dogma. Não é. Então, Aí Darwin você não falou pode bem. ser. Aí você falou bem. Porque a ciência não pode ser detentora da verdade. Ela tem como fundamento a presunção da ignorância, sempre. Ou seja, novas evidências vão aparecer. Hoje concluímos isso, mas amanhã podemos concluir O outra inverso. coisa. E quando se fala em ciência biológica, Aí que ferrou tudo. aí que é, porque a linguagem universal da ciência é a matemática. E quando se traz para o lado biológico, é muito Como mensurar em diferente. números, né? Pois é. Algumas coisas dão, outras não. Então, quando é uma linguagem, uma compreensão de um fenômeno natural físico, ela até vira lei, como as leis de Newton. Perfeito. Na biologia, não é lei da evolução, né? É uma teorização, porque tem muito espaço ainda para ser Então tem considerações finais e não conclusões. isso. É. E aí, você tinha perguntado aqui sobre essa A história origem da evolução, vida. E aí? Pois é, O se Darwin é uma vem árvore, explicar essa questão da origem da Não tem vida ou como, não? é. não tem como. Isso aí, mas Porque ela é há um fenômeno entendimento absurdo. bonito. É que eu falo. Eu diria que se nós colocássemos na ponta da letra para explicar o que é a vida, o que é a consciência, um cientista diria impossível. Sai dessa nossa bolha, coloca um cientista, entendeu, num movimento, uma engenharia reversa. Explicar o que é a mente, o que é a vida, que é uma espécie. Um cientista diria impossível. E isso existe. Não é o milagre dos milagres. Inclusive, Do ponto de vista afeto, do ponto de vista mecânico. inclusive ele Uma mente é um salto no absurdo. Eu não sei se eu consigo traduzir bem o que você está dizendo, mas é porque assim, a ciência pode até tentar achar como foi o surgimento do Homo sapiens, mas dizer como ele se humanizou. Não, aí é como ele surgiu. Eu Ele não não estou sabe. nem Isso não é defendendo do a campo da igreja, ciência. nem o campo da ciência. O que eu estou querendo dizer é que é preciso uma honestidade. Que hoje, na maior parte das pessoas, olha, até o próprio conceito, por exemplo, estou observando vocês falando o tempo inteiro, ciência, ciência, ciência. Do mesmo jeito que você falou o negócio do macaco, eu também corrijo. Ciência não pode ser só com base no empírico. Não pode ser só com base no que é objetivo. Você duvida disso que eu falei? Não. Como biólogo, deve duvidar. Me Mas- coloca objetivamente a consciência. Né? O cara toma um tiro entendendo. de 12 na cabeça, ele perde 30% do cérebro. Onde é que estão as memórias? É. Me mostra no laboratório onde é que está, porque o HD do computador eu sei. Se eu queimo 30% do HD, eu vou levar num cara, vai recuperar e falar assim, olha, essa foto está corrompida. A mente não é assim. O que é o Alzheimer? O buraco é mais embaixo. E é por isso que eu estou querendo dizer. Então Claro. não pode dizer para mim que a ciência só trata do empírico, porque senão psicologia não pode ser ciência, não pode ser ensinado. entendi. Mas na verdade, psicologia não é. Tecnicamente não é. Aí, ó, pronto. Mas tem que ser, ué. Aí, pronto. Psicologia tecnicamente não é. Mas ela tem que ser, como a teologia também tem que ser, só que não tem um objeto empírico, porque Deus e a mente não são variáveis epistemológicas segundo os critérios da ciência empírica. Mas não quer dizer que não existe. Mas vamos para a igreja. Ah. A igreja, ela tem harmonia com isso. A gente não vê dentro da igreja uma barreira. No sentido assim, de que, olha, continue aí procurando. Hoje não mais, mas até Pio XII não era bom. A partir de Pio XII ali a coisa igreja começa cedeu se- porque ela, entendeu? Não podia colocar mais na fogueira, entendeu? Ia perder um ponto com o MEC, né? E aí como é que vai fazer? Me fugiu aqui quem é que falou, mas que ele falou assim, olha, se uma nova tese for proposta e comprovada, as escrituras também podem ser, vamos dizer assim, interpretados com uma nova ótica, entendeu? Então, assim, será que
Porque a gente não pode ficar preso ao fato literal. Quando eu pego Gênesis, e aí eu entendo como que é a teoria do Big Bang, que é outra teoria, eu consigo ver uma harmonia muito grande com o que foi dito. Não vejo assim um estúpido, uma coisa assim. Não, Mas me isso aí diga não uma tem nada a coisa, ver. se toda essa evolução ela é feita de maneira coletiva, tem espaço para pensar num Adão e numa Eva só? Bom, eu vou te falar da forma Aí que eu te digo uma pergunta, se eram vários Adões e Eva, como é que o pecado cometido por um foi contraído pela coletividade? O Papa... entendendo? Eu não vou lembrar qual que é aqui, mas é a mesma encíclica, né? Que é Humani Generis. Humani Humani Generis. Generis. Ele condena o poligenismo, que é isso, né? De falar de que são grupos de Adão. Mas a ciência não está acabando de dizer que o homem que veio do macaco não pode ter sido só dois, tem que ter sido um grupo? Aí. Não veio do macaco. Não veio do macaco. Como é que é o nome? Não veio do macaco. Não, mas nem por ser macaco. Que veio do galho, que era parecido com o macaco, era parecido Veio com o da homem folha. vizinho chato que a gente tem, que fica fazendo macaquice na noite. Eu vou dizer o seguinte: desse ponto que você está falando, o problema é o pecado original. Mas é por isso que eu estou dizendo, a biologia acabou de dizer o que não pode pecado ter sido original uma Eva teria que ter sido várias desobediências a Deus. e aí o que, entendeu? O que eu penso? Eu acredito que Misturou. Eu tô falando, misturou, Mas virou uma salada de fruta. Não, mas olha, Estruturou a própria ideia, porque esse pecado tem que ter sido, até numa linguagem genética, ele tem que ter sido contraído e transmitido. Se eram várias Evas, como é que se sustenta a ideia de um pecado original? Então, Porque era para você ter uma nação de pessoas pecaminosas e uma nação de pessoas justas. E aí você A tá primeira comparando Eva que laranja comeu com a maçã e maçã. se ferrou, a outra ia dizer, tá vendo? Mas o pecado original- Essa porcaria para minha casa, minha vida, tira ela daqui. Mas o pecado original não é exclusivamente do campo da fé? Pois é, vocês estão comparando o mito de Mas Gênesis. é isso que eu tô querendo dizer. O Richardson disse que não há uma oposição. Eu concordo, mas eu tô querendo dizer até a página 3. Quando você começar a aprofundar um lado e o outro, você vai começar a esbarrar em coisas que vão deixar o padre e o cientista desconfortável. sim, mas sempre. Entendeu? Mas não pode. Diferentemente. Mas não pode deixar desconfortável. Mas deixa eu te- Mas deixa assim, porque chega um momento, para explicar o que eu quero dizer, vamos pensar do ponto de vista da física. A física vai dizer que não existe, no sentido estrito, matéria, é tudo energia. Mas a química vai dizer, mas onde é que estão os materiais? Tá entendendo? Chega um momento onde o físico briga com O químico. Vamos dar uma ideia, por exemplo, vai dividindo. Olha o absurdo lógico que é você dividir a matéria. Chega um ponto que ela é indivisível. E aí? Eu vou tentar explicar a forma que eu. Onde é que vários elétrons, aí, uma partícula mínima, um elétron, Qual que é a partícula de Deus nesse isso, caso, tá né? entendendo? Chega um momento em que o químico ele vai se levantar da mesa, porque ele vai falar com o físico. Terminar isso aí, nós ficamos loucos. Porque qual que é o momento indivisível da matéria? Mas é aquele O químico momento. não vai dar conta disso. Aquele O físico vai momento, falar, mas tem é, que ter. é aquele momento J3811, né? Até aqui chegará.Esse daqui não Você passará entendeu? Eu isso. tô querendo dizer que chega um momento em que as duas elas caminham junto, mas que o pressuposto de uma insulta o da outra. Tá entendendo? Quer problematizar então? Como que eu encaro isso daí se é evidência que tivemos outras espécies de hominídeos? O Neandertal era o quê? Eu vou dizer de uma outra forma para ficar mais claro para você aí, para todos nós aqui. O que biologicamente quer dizer ser humano? Quer dizer pertencer ao gênero Homo. Nós somos Homo sapiens. Existiram outros? Sim, e isso daqui não é especulação. Isso eu imagino que seja prova isso é científica. evidência. E são extremamente problemáticas, porque a partir do momento que isso apareceu e aos montes, eu não estou falando de um nem dois, estou falando de uma cadeia gradativa de inúmeros hominídeos. O que a gente faz com isso? A gente precisa tentar organizar de alguma forma. E a cada fóssil que se encontra é uma peça que se encaixa corroborando com essa teoria. Se encontrar... O que eu estou querendo dizer com corroborar? É assim, as coisas são datadas e elas são geolocalizadas. Todos os fósseis de Homo sapiens, os mais antigos, sempre dão no ocidente da África. Eu queria um dia... E se encontrássemos um fóssil de 40, 50, 60 mil anos aqui,
em território brasileiro. Ia ser muito problemático, mas só encontramos de 12 mil anos, muito mais recente. Então, assim, a coisa é muito bem documentada. Você teria tido... Se eu encontrar um fóssil de Homo sapiens junto com um dinossauro, um negócio meio flinso. Um fóssil não, né? Um conjunto, pelo menos um conjunto de evidências para ter robustez no negócio. É por isso que fica sempre no campo... Mas as coisas sempre corroboram. É por isso que fica sempre no campo teórico, né? Porque a gente tem evidências, mas acaba que encontra uma outra que derruba uma anterior. Agora eu vou responder uma coisa que vou tentar responder, né? Uma coisa que o padre perguntou lá atrás. Esse negócio de espécie tá virando, não tá virando, e se elas se encontrarem, aí agora vamos problematizar mesmo. Nós temos bem documentado também a questão de outra espécie de hominídeo, que é o Homo neanderthalensis, popularmente chamado dos neandertais. Vulgo alemães antes da... Não. Mas aqui também tem vários. Lá na Europa, que é interessante, tinha o crânio maior, são mais robustos e tal, e mesmo assim foram extintos. Aí, todas as espécies do gênero Homo foram extintas, a não ser nós. Por isso que nós perdemos esses grupos irmãos, e quem hoje está vivo e evoluído e conosco, que são os mais próximos de uma ancestralidade, os chimpanzés. Por isso que tem essa ligação com os chimpanzés. Ela não é direta, ela é dentro de um ramo dos hominídeos. Porque suspeitamos vendo as duas folhas que tem um ramo ali, né? Agora, se a gente for encarar a teoria de frente, é assim, essa aqui é a relação mais próxima, mas tudo se relaciona até chegar a um ponto, tá? Porque se é uma árvore, todos os galhos vão juntar em um único tronco. Então, a teoria vai levar a uma coisa só. Então, todas as formas de vida têm ancestralidade. É por isso que eu tá? tô aqui, pra todas mim, as formas de vida aí têm. Seria o problema. Esse tronco, ele será o quê? Um chimpanzé ou um homem? Mas agora eu entendi o que ele quis dizer. Houveram várias espécies de hominídeo, mas não quer dizer que eles são sintetizados em nós. Eles existiram e agora... São populações que sofreram... Mas não são necessariamente os nossos ancestrais. Não. Aí onde é que está a Eva aí? Aqui, toda espécie, ela é perfeitamente evoluída, tá? Mesmo se ela foi extinta, ela tá... ela passou pelo processo, ela está adaptada. Pode ser que muda o contexto, muda a pressão, ela pode deixar de existir. Mas tem que parar de achar que um vai transformar no outro nessa sequência linear. O ponto é que existem hipóteses para... O que aconteceu então com eles? Uma é a da aniquilação, que a gente sabe que a gente tem potencial para isso, né? Uhum. Os genocídios. Já era Neandertal, tá vendo? Exatamente. A outra é da miscigenação. Essa é bastante complicada, principalmente politicamente, porque se a diferença na cor da pele já é matéria para a gente ter todo esse racismo e discriminação, imagina se ela beira a miscigenação de espécies. E aí... Poderia considerar uma subcategoria? Como é que fica isso politicamente? Então, essa nunca foi uma hipótese assim muito... Sabe? Ela é impalatável. É uma questão de fé também. Apesar disso, a gente, nossa geração ouvia muito do projeto Genoma ali nos anos 2000 e tal, ele foi concluído em partes, mas também fizemos o sequenciamento genético dos neandertais. E aí, para nossa surpresa, quando comparados geneticamente com o DNA de Homo sapiens, a gente viu que tem 1 a 4% ali misturadinho. Misturadinho. Como que eu penso em Gênesis agora? Algumas populações têm mais Gênesis. Porque se eu não encarar... Quando que vai ter conflito? Quando eu começar a encarar Gênesis de forma fundamental, de forma literal. Vai ter problema mesmo. Mas ali é uma leitura de fé. Mas é que eu estou dizendo, isso, né? É uma questão, é uma exigência natural da biologia. Mas eu preciso... E para complementar mais aqui, então todos nós temos um pouquinho ali de DNA. Não, algumas populações, Europa principalmente, humanos não... E algumas populações europeias, nem são todas. Sim, asiáticas também. Humanos não africanos, por exemplo, não tem. Não tem. Porque foram populações que foram ficando por ali. Tá vendo? Então, nada de Neandertal. Homo Homo sapiens, mulher sapiens, entendeu?
Salve pra Jaguatirica de Cerrado, a Dilma. Não, eu tô vendo, Saudações da mandioca. eu tô vendo aqui o seguinte, que a gente ia pegar a teoria da evolução e desembolar ela. E a gente Deixa eu não... falar um negócio para dar engajamento no próximo programa. Guarda aí, vamos fazer o próximo programa sobre isso, porque o Davi já tá tomando a água inteira, eu já e na tô verdade, ainda tem perguntas que não foram respondidas. A gente Muita pode responder, coisa, Vamos fazer muita o coisa. próximo responder no programa próximo, sobre né? isso aí. É, o tema... Entendeu? Depois eu Então, acabo de bater Mas série. a aula Eu acabou? esperava que ia ser tão assim, não, gente. Não, mas é que Não, mas é porque a gente... Vamos aprofundar aí, vamos subir o sarrafo. fala Então, bem. bateu o sinal, vamos pro recreio? Aliás, acabou a aula. Amém? Bora, amém. Amém. E aí, pessoal, estão gostando do debate? Deixe aqui nos comentários suas impressões. Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o Papo de Sacristia. E se prepare, que vai ter mais um episódio sobre o tema. Obrigado.